galera, beleza? Estamos aqui para mais uma monitoria do UpPlay de Física. E hoje, pessoal, a gente vai continuar falando um pouco de calorimetria. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de formas de propagação do calor. Eu vi que na monitoria anterior a gente falou de calorimetria utilizando aquela lei geral, né, que dizia que a quantidade de calor que fluía de um corpo para o outro era igual ao calor específico do corpo vezes a massa, vezes a variação de temperatura. A gente falou dessa relação, faz algumas questões, vai ficar um pouco sobre isso, mas a gente não chegou a falar das formas que esse calor pode passar de um corpo para o outro. Hoje eu vou falar um pouquinho mais disso, certo? São elas três, sendo a primeira, condução. O que é condução de calor? Condução de calor é o seguinte, vamos pensar que tem uma panela quente, beleza? Essa panela quente você vai e encosta a mão. O que é que vai acontecer? Você vai se queimar, não concorda? Beleza. E como é que você se queima? De que forma esse calor da panela afeta a sua mão? Por meio da condução. O que é a condução? Seguinte, a gente falou que a energia térmica é a energia cinética das partículas de um corpo, né? As partículas também agitadas, e isso é a energia cinética que a gente mede por meio da temperatura, né? Beleza, energia cinética das partículas do corpo ou energia térmica, certo? A condução é a forma que essa energia térmica passa de um corpo para o outro através do contato direto. Ou seja, a panela está quente, tu vai e coloca a tua mão. Por que tu vai sentir queimar? Porque a energia cinética das partículas da panela vão passar para a sua mão por meio de contato direto. Ou seja, aquelas partículas agitadas vão encostar nas suas partículas, vão agitar as suas partículas, não encostar não exatamente não encosta, mas enfim, simplificando, encosta nas suas partículas e mexe elas. É isso, a temperatura da sua mão sobe e você se queima. Beleza? Então esse é o primeiro método, condução. Condução é isso, qualquer objeto físico encostando em outro objeto físico. Contato entre dois corpos com a passagem do calor. É a condução. Beleza? Bem simples, condução é mais tranquilo. A gente tem outro que a gente chama de convecção. Convecção. O que é a convecção? Seguinte, a convecção é similar até certo ponto com a condução. Por quê? A convecção trata-se de o calor sendo passado por meio de correntes de ar. Como assim? Você vai ter, por exemplo, pegar exemplo aqui, um fogo, uma chama. Certo? Como se fosse uma chama aqui. Beleza? Essa chama vai fazer o quê? Ela vai esquentar o ar em cima dela, não vai? Esse ar que está quente em cima dela, vocês sabem daquela relação de que o ar quente é menos denso e o ar frio é mais denso, né? Isso tem pezinho dentro da dilatometria, que a gente viu mais cedo esse ano, não foi? Então, o ar quando esquenta, ele faz o quê? Ele expande. Quando ele expande, a gente não sabe que densidade é igual a massa sobre volume. E a gente não sabe que expandir quer dizer que o volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade faz o quê? Cai. Se a densidade cai, ele faz o quê? Sobe. O ar quente sobe. E quando esse ar quente sobe, ele vai ficar lá em cima, ele fica lá em cima, beleza, tranquilo. Ele vai começar a perder calor pro meio. Ele vai começar... O meio vai chegar e absorver esse calor para si. Esse calor que o meio absorve faz com que o ar esfrie, né? Quando ele esfria, o que acontece com o volume dele? Desce. Se o volume desceu, a densidade vai aumentar. Se a densidade aumenta, o ar desce. Mas quando ele desce, ele não vai entrar em contato com a chama de novo, ele vai esquentar, né? Aí ele vai subir, aí ele vai esfriar, aí ele vai descer. Aí ele vai esquentar, aí ele vai subir, ele vai esfriar, ele vai descer. E assim faz, sucessivamente. Isso é um exemplo muito básico de convecção, tá? Dá para complicar a convecção? Dá. Sempre dá para complicar. Mas, assim, esse é um exemplo mais simples que tem, mas você tem várias situações diferentes. Tornados, furacões são formados por corrente de convecção. Balões, aqueles balões meteorológicos grandes que voam também é formados por corrente de convecção. Aqueles balões que tem a Capadócia, por exemplo, que também são corrente de convecção. Enfim, convecção é essa forma de passar o calor através de correntes de ar frio e ar quente, que vão alternando entre si. Beleza? Tranquilo. Convecção. Segundo modo de propagação do calor. Terceiro modo de propagação do calor. Esse que, assim, não existe um modo mais importante que o outro. Todos eles estão cercados da lei da física, todos são importantes.
Mas esse modo tem uma função muito específica que nenhum outro pode substituir. Irradiação. O que é isso? Beleza, a gente falou das correntes de convecção, que é o quê? Que é quando o ar esquenta, ele sobe, quando esfria ele desce e faz uma convecção. A gente falou da condução, que é matéria em contato com matéria, não é? É um corpo quente em contato com outro corpo frio ou menos quente. E a irradiação? Vocês concordam que o Sol esquenta a Terra? Todo mundo já viu, né? Que o Sol esquenta a Terra. Se o Sol sumisse, a gente ia congelar, algo assim, beleza. Mas vocês não concordam que entre o Sol e a Terra, a gente tem um vácuo do espaço gigantesco? O vácuo é perfeito? Não, mas a gente pode supor que é um vácuo praticamente perfeito entre o Sol e a Terra, né? Beleza. A gente tem esse vácuo entre eles. A condução precisa de um meio material para se dissipar, né? A condução precisa de matéria geralmente é sólida para participar. Então, não dá para fazer, porque tem um vácuo, né? A convecção precisa de corrente de ar. A gente tem corrente de ar no espaço? Tem, mas não, no vácuo do espaço a gente não tem corrente de ar. É aqui que isso acontece. A irradiação. A irradiação é uma forma de propagação do calor que viaja junto com a luz do Sol. Ela viaja como uma onda eletromagnética. A gente não chegou a ver ondulatória ainda, mas vocês devem ter visto nas turmas de nono ano, se não me engano, que você estuda um pouco de ondulatória, que a gente tem dois tipos de onda. As ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se dissipar, e as ondas eletromagnéticas, que conseguem se dissipar no vácuo. O calor cedido por irradiação é um exemplo de onda eletromagnética. Beleza? Junto com a luz do Sol, que também tem energia por si só, e parte dessa energia vira energia térmica, porque são ondas eletromagnéticas que conseguem chegar aqui e atravessar no vácuo do espaço. Beleza? Então, recapitulando tudo. Condução passa de átomo a átomo, de molécula a molécula, por meio da energia cinética das partículas que entram em contato entre si e vão passando pela sequência. Beleza? Exemplo, panela. Mas exemplo tem a panela. Encostou na panela, queimou. Doeu. Pronto. Convecção. Correntes de ar frio e ar quente que vão alternando entre si. O ar quente esquentado, a densidade dele diminui, ele sobe e fica lá em cima. Lá em cima ele esfria e desce. Pronto, o exemplo mais comum de convecção é o ar-condicionado. Porque tem um ar-condicionado aqui na sala, por exemplo. O ar-condicionado está em cima. E na maioria dos lugares que você vê, o ar-condicionado provavelmente vai estar em cima. Por quê? Porque o ar-condicionado libera o ar frio de cima, esse ar frio desce, porque ele é mais pesado. Quando ele está embaixo, o nosso corpo libera calor. Então, se tiver uma sala com ar-condicionado com várias pessoas, a gente liberando calor, a gente está mais perto do chão do que do teto, geralmente, né? Vocês não concordam? Então, o nosso calor da gente interagindo, fazendo coisa e tudo mais, vai esquentar esse ar que está em volta da gente. Aí esse ar vai subir. Quando esse ar subir, porque ele esquentou, ficou menos denso, subiu, ele vai esfriar e vai descer. E o ar-condicionado vai liberando ar frio, liberando ar frio, liberando ar frio. Isso vai fazendo o ciclo de convecção, a corrente de convecção dentro de uma sala. Beleza? Então, de certa forma, toda sala com ar-condicionado tem uma certa quantidade de uma corrente de convecção. Beleza? E radiação, que o exemplo mais prático que tem é o Sol. O Sol que manda calor para aqui, para a Terra, através de radiação. Mas qualquer fonte de luz consegue fazer isso, tá? Isso não é exclusivo do Sol, mas o exemplo mais comum é do Sol. Por quê? Porque é o único que viaja pelo vácuo. Viajando pelo vácuo, chega aqui na Terra e consegue esquentar o planeta. Beleza? Tudo tranquilo? Pronto. Das formas de propagação do calor, é basicamente isso. Agora, vamos fazer uma prática de algumas questões. Eu vou apagar isso aqui. E a gente vai praticar com algumas questões. Vamos lá. Primeira questão. Paulo comprou um aquecedor elétrico de especificações 5.000 watts, 220 volts, provido de um reservatório de volume de 100 litros. Seu rendimento é de 80%. Estando completamente cheio, com água e ligado corretamente, o tempo necessário para aquecer essa água de 20 graus Celsius é o seguinte. Ele deu pra gente a potência e deu pra gente a voltagem ou a tensão daquele aquecedor. Eu não sei se vocês lembram, mas watts, que foi o que ele deu, 5.000 watts, é a mesma coisa que joules por segundo. Ou seja, a cada segundo, esse aquecedor fornece 5.000 joules para o sistema. Beleza? Então a gente já tem uma unidade para trabalhar.
Provido de um reservatório de volume de 100 litros, a gente agora já tem a massa do produto, não é? São 100 litros ou 100 quilos, né? Porque um litro de água pesa 1 quilo. Desses 5.000 watts, o rendimento é de 80%. Ou seja, desses 5.000 watts, apenas 80% deles vão ser usados para aquecer a água. E a gente pode descobrir isso aqui por uma regra de 3, né? Essa conta eu já tinha feito antes, mas simplificar aqui, eu posso cortar 0, 0, 0, 0, 50, 8, tá. Ficaria 80 vezes 50, que vai dar 4.000. 4.000, pronto. 4.000 watts. Porque vai ser dividido por 1, né? 4.000 watts. Acabei de achar a potência útil desse aquecedor, beleza? Então a gente sabe que são 4.000 joules por segundo de energia, certo? Que esse aquecedor precisa gerar. Beleza. Então, certo. Ele está dizendo que se eu tenho 100 kg de água para abastecer, para aquecer 20 graus Celsius, quantos joules eu vou precisar? É basicamente isso que ele está perguntando. Isso aqui eu posso escrever como C. Não, vou botar como Q. A massa vezes ΔT, que significa 20 graus, vezes o calor específico da água, que é 1, vai ser igual a quantidade de energia necessária no processo, certo? 100 vezes 20, se bem que ele botou por grama, cadê? É uma caloria por grama. Então não vamos trocar isso aqui de quilo para grama, porque o calor específico está em calorias por grama. Então isso aqui está em quilogramas, a gente vai ter que adicionar 3 zeros. 1, 2, 3. Vou simplificar, botar 10 elevado à quinta, pronto. 10 elevado à quinta vezes 20 vai dar 2 vezes 10 elevado à sexta. Que vezes 1 vai dar 2 vezes 10 elevado à sexta. Que é a mesma coisa que 2 seguido de 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 milhões de joules. Beleza, então 2 milhões de joules. Essa é a energia necessária para aquecer essa quantidade de água em 20 graus Celsius. Na verdade, isso aqui não é nem joules, na verdade. Isso aqui é o número de calorias necessárias. Para descobrir o número de joules, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 4,2. A gente não viu que cada caloria é 4,2 joules. Então, isso aqui, vezes 4,2, vai ser igual ao número de joules necessários no processo. Vou fazer essa conta na calculadora para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Já fiz essa conta, mas não me lembro o resultado de cabeça. Cadê? 2 milhões vezes 4,2. Isso dá 8 milhões e 400 mil joules. Beleza. Agora eu sei quantos joules são necessários. E eu sei quantos joules por segundo esse cara consegue fazer. Eu posso descobrir o valor de quantos segundos ele vai precisar para completar esse processo? Posso, né? É só eu pegar isso aqui e dividir por 4.000. 0 com 0 com 0. 0, 0, 0. 8.400 dividido por 4. Dividido por 2 daria 4.200. Então daria 2.100 segundos. Achei o tempo. Só que ele pediu a resposta em minutos, não é isso? Quando ele pediu a resposta em minutos, a gente vai ter que pegar isso aqui e dividir por 60. 2.100 dividido por 60. Posso cortar isso aqui com isso aqui. 210 dividido por 6, vai ser 21, vai dar 3. 18 vai sobrar 3, 0, 5, 35 minutos. Resposta final. Letra C. 35 minutos. Tranquilo? Primeira questão, bastante conta, mas nada muito fora do normal, né? O que a gente fez? A gente definiu que o watts é igual a joules por segundo, né? Que a calculadora trabalha sobre o tempo, calculou o rendimento, coincidentemente a gente calculou a quantidade de energia necessária, transformou para joule, dividiu pelo rendimento, achou o tempo e passou para minuto. Tranquilo? Vamos avançar. Deixa eu só apagar isso aqui primeiro. Beleza. Vamos avançar para a próxima questão. Beleza.
Essa questão, por causa do tempo, eu vou priorizar outra questão. Essa aqui. Vamos lá. Um experimento simples para estimar a potência de um forno de micro-ondas é medir a elevação da temperatura de uma certa quantidade de água colocada em seu interior, de forma a permitir o calor absorvido durante um certo intervalo de tempo. Suponha que 500 gramas de água, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, foram colocados no forno, este mantido em funcionamento durante 1 minuto. Verifica-se que a água atingiu a temperatura de 40 graus Celsius. Pode-se afirmar que neste processo, a taxa com que a água absorveu energia foi D. Beleza, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanta energia a água absorveu, não foi? Como é que a gente pode fazer isso? A gente sabe que a quantidade de energia que a água absorveu, que vamos chamar de Q, vai ser igual a 500, que é a massa, vezes, qual foi o delta θ, variação de temperatura dela? Não foi do 20 para o 40. Então a gente pode dizer que é 20 graus, não é isso? Vezes 20, vezes o calor específico da água, né? Que é 1 caloria por grama, não é isso? 1 caloria por grama por grau Celsius. 500 vezes 20, 10.000. 10.000 vezes 1, 10.000. Q igual a 10.000 o quê? 10.000 calorias, beleza? A gente tem que passar isso para Joule. A resposta, se não me engano, está tudo em Joule. Tem o watts e para trabalhar com watts a gente passa para Joule. Como é que a gente pode passar isso para Joule? Isso são 10.000 calorias. É só você multiplicar por 4,2. Não foi isso que a gente fez na outra questão? 10.000 vezes 4,2. Isso vai dar 42.000. 42.000 joules. Beleza? Agora, eu tenho a energia e eu tenho tempo. Posso achar potência? Posso, né? Porque potência é igual a trabalho, W, é igual a... Isso, potência é igual a trabalho sobre o tempo. Não é isso? Se potência é igual a trabalho sobre tempo, então a potência vai ser igual a 42.000, que é o trabalho, dividido pelo tempo, que é 60. Posso cortar 0 com 0. 4.200 dividido por 6, isso vai dar, por 2 daria 2.100, daria 700. 700 watts. Resposta final, letra C. Beleza? Vamos fazer mais uma questão? Ainda tem tempo de fazer mais uma questão? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Certo, vamos lá. Essa é uma questão teórica. Isso é bom que fala mais do processo de transmissão do calor. Vamos lá. O fundido de chocolate é uma sobremesa que consiste em derreter chocolate dentro de um recipiente alimentado por uma fonte de calor. Outros alimentos são colocados dentro do banho de chocolate, geralmente espetados por um palito ou similar, para possibilitar que uma pessoa os segure na outra ponta, sem se queimar. Considere um morango espetado por um palito, cuja constituição não será considerada. Então a gente vai ignorar o palito. Beleza. Imerso em um chocolate derretido a uma temperatura constante. Quando retirado, o morango está envolto por uma porção de chocolate que esfriou e endureceu. Quais foram os processos dentro da termologia que a quantidade de chocolate no morango sofreu no instante que foi retirado do banho até o instante que endureceu totalmente? Beleza. O que aconteceu? A gente tinha um líquido, né? Vamos simplificar. A gente tinha um líquido, que era o chocolate derretido, né? Deixa eu apagar a resolução anterior, inclusive, para não misturar aqui as coisas. Tinha um líquido que era o chocolate derretido. Não é isso? Esse líquido, o que aconteceu no instante que ele foi tirado da panela? Ele começou a esfriar ou ele começou a esquentar? Essa panela está recebendo calor, não é? Então ele está esquentando, né? No instante que ele é tirado, ele começa a perder esse calor. Ele começa a esfriar. Quando o líquido começa a esfriar, a temperatura dele faz o quê? A temperatura dele começa a cair. Então ele primeiro começa a perder calor. Ele vai chegar aqui um líquido a temperatura X e aqui vai ser um líquido ainda a temperatura... vamos chamar aqui a temperatura dele T, vai ser menor que X. Não, vamos botar T e T0. Isso aqui vai ser T0, que é a temperatura inicial dele. T vai ser menor que T0, né? A temperatura dele diminuiu, né? Beleza. Então isso é um primeiro aqui. Como ele ainda está no estado líquido, isso é um processo do calor sensível. Vocês viram a diferença de calor sensível e latente? Sensível é quando ocorre a mudança de temperatura, latente é quando ocorre a mudança de estado. Beleza? Só que depois, o que é que ele fez? Quando ele atingiu um certo ponto na temperatura final, ele continuou nessa temperatura, mas trocou do líquido para o sólido, não foi isso? Eu vou chamar de C de chocolate, beleza? Ou seja,
T, nesse caso, é o que a gente chama TF, que é T final. Eu sei que é T já é T final, mas para especificar que é esse T aqui, beleza? T final vai ser igual a T. Vou botar os nomes diferentes, então vou botar T1, T2 e T3, que facilita para compreender. T1, T2, T3, T2. Beleza? A temperatura continua a mesma, só que ele perdeu calor latente, não é? Então ele passou do estado líquido para o estado sólido. Então primeiro foi um processo de calor sensível, que a temperatura dele baixou, ele cedeu o calor para o meio. E o segundo foi um processo de calor latente, que ele também cedeu o calor para o meio, só que a temperatura ficou constante. E aí solidificou. Com isso, vamos para as alternativas? Letra A. No instante que ele cedeu o calor, baixando sua temperatura até atingir o ponto de sublimação do chocolate. Então mudou de fase sem ceder calor. Dois problemas aí. Primeiro, não é o ponto de sublimação, beleza? É um ponto de fusão que ele vira gelo. E outra coisa, ele mudou de fase sem ceder calor. Ele sempre cede calor. Ele mudou de fase sem mudar sua temperatura, beleza? Absorveu o calor, já está falso. No instante que ele saiu da panela, ele começou a liberar calor. Então não pode ser letra B. Letra C. Cedeu o calor, baixando sua temperatura até atingir o ponto de solidificação do chocolate. Sim, o de fusão é do sólido para o líquido e solidificação é do líquido para o sólido. Solidificação do chocolate. Então cedeu o calor latente, mudou de fase. Letra C. Não foi exatamente isso que a gente escreveu? Primeiro ele diminuiu a temperatura dele e depois ele trocou para o estado sólido. Foram os dois processos de troca de calor que a gente teve nessa questão. Beleza? Mas pronto, galera. O que a gente tinha para ver hoje era isso. Falou um pouquinho aqui dos processos de transmissão do calor. Fez mais algumas questões da parte da equação fundamental da calorimetria. Fez uma prática desses processos de transmissão, na parte da matemática. Enfim, praticamos legal no dia de hoje. Foi isso. Por hoje que a gente tem é isso. Continue acompanhando as monitorias. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!